na Play. Completar um mês, a guerra entre o Hamas e Israel está avançando por uma nova fase. O andamento do confronto amplia o temor de uma expansão para outros territórios do Oriente Médio. E para conversar sobre o que esperar dessa nova etapa da guerra, eu vou conversar agora com o coronel Carlos Cinelli, especialista em estratégia militar. Coronel, boa noite. Esse ataque de Israel ali no sul do Líbano, a tensão que vem crescendo nessa região, reforça a percepção de que Israel pode ter que abrir novas frentes de batalha para além do Hamas que a gente tem acompanhado. Quais são os riscos para Israel de que tenha que abrir essas novas frentes? Boa noite, Eric. Boa noite a todos que acompanham a Globo News. Eric, após quase um mês de conflito, né, nós podemos perceber que é nítido que o Hamas tenta, uma vez estando ciente de que na dimensão física do conflito, né, os conflitos armados podem ser, resumidamente, divididos em três dimensões. Uma dimensão humana, em que estão ali os combatentes, os atores humanitários, os civis. Uma dimensão física, estrutural, que é onde acontecem os ataques, as destruições, e a chamada dimensão informacional, que é a que afeta e que interfere na liberdade de ação das forças, né? Nitidamente, o Hamas tem, muito possivelmente, a noção de que no campo de batalha estrutural, físico, essa assimetria que ele possui em relação ao Estado israelense torna inviável qualquer tipo de vitória militar. Então parte para a dimensão informacional, buscando com isso mitigar o apoio israelense ao conflito, quer da sua própria opinião interna, quer de outros aliados, né? Com isso, chega-se a um impasse, porque nós vimos aí que o cessar-fogo por parte do Estado israelense está subordinado à libertação dos reféns. E, por sua vez, o Hamas já informou que não irá libertar os reféns enquanto o cessar-fogo não aconteça. Isso vai fazer, muito possivelmente, com que essa perda de liberdade de ação crescente que possivelmente Israel vai enfrentar, dadas aí as destruições que estão acontecendo e as mortes de civis, começará a fomentar outros focos fora ali de Gaza, no entorno, né? Nós sabemos ali que existem vários grupos e entes não estatais que têm objetivos semelhantes ao do Hamas, no sentido de atacar e eventualmente anular o Estado israelense, destruição do Estado de Israel. Isso pode realmente transbordar para outras frentes que não Gaza especificamente. Nós vimos a fase em que Israel está no momento com as suas forças armadas praticamente entre a segunda e a terceira fase do conflito num ataque em área urbanizada. Então ele isolou, ocupou uma área de apoio, vimos ali os blindados avançando, abrindo brechas nas passagens para que a tropa de infantaria pudesse avançar, e agora se encontra a infantaria no terreno e vai começar a fase mais difícil desse conflito, que é o combate casa a casa, quarteirão a quarteirão, tentando eliminar esses focos de dentro da cidade, né? E dentro dessa fase mais difícil, com o fato ainda de que as tropas israelenses conseguiram fazer o cerco à cidade de Gaza, chegar à cidade de Gaza, fosse essa uma batalha, vamos chamar assim, convencional, por terra, no mínimo, ok, teria chegado ao grande bastião do Hamas, mas a gente sabe que não é, porque tem a espécie do metrô de Gaza, que é como se chama, o sistema de túneis. O quanto esse sistema de túneis pode ser significativo para aumentar, prolongar essa guerra? A interferência possivelmente será grande, porque é por ali que eles conseguem se deslocar ocultados das vistas das forças de superfície, das forças terrestres israelenses, como nós vimos agora esse ataque que houve essa semana a um comboio de ambulâncias, né? Muito possivelmente, essa é uma técnica, um procedimento bastante comum ao longo dos conflitos armados de maneira geral, onde há assimetria de forças, né? Então, um comboio de ambulâncias
com agentes humanitários, médicos, enfermeiros, protegidos pelas normas internacionais, como pessoas, agentes sanitários, foi atacado sob a justificativa de que ali haveria terroristas do Hamas infiltrados. É bem possível que isso tenha acontecido, investigações vão ter que ser feitas nesse sentido, mas isso mostra o início da dificuldade já que o Hamas possivelmente está tendo para se deslocar. As forças de terra já chegaram, estão começando a dinamitar, explodir esses túneis. Isso vai impedir, num curto, médio prazo, essa comunicação, essas ligações entre as forças, né? O objetivo militar israelense já foi estabelecido, que é eliminar o braço militar do Hamas. Nós sabemos que existe ali um braço assistencialista, um braço político e o braço militar. E o objetivo estratégico dessa guerra, o objetivo político estratégico é a substituição do governo. Então, em suma, realmente, as forças de terra, a expectativa, Eric, é que nas próximas semanas o número de bombardeios e ataques usando artilharia reduza, porque à medida que a infantaria vai se aproximando, ela consegue mitigar o efeito, o dano colateral, fazendo uso da presença no terreno e acionando, por exemplo, explosivos de maneira local ao invés de artilharia. Mas a fase ainda é muito cruenta nessa etapa, né, porque existem ali terroristas homiziados escondidos e a população civil misturada a eles, né? Com a presença, de novo, do secretário de Estado americano Antony Blinken no Oriente Médio, visitou Iraque, visitou também a Cisjordânia, o que indica essa presença dele na região para o futuro do conflito? Então, Eric, o aspecto da liberdade de ação, né, que é levado em consideração na escolha da estratégia, ou uma estratégia mais direta, o uso da força, da coerção pela força, o conflito armado, ou uma estratégia de mais negociação, essas duas estratégias, de maneira geral, são dependentes diretamente da liberdade de ação. E, como eu disse, a liberdade de ação ela é condicionada pela opinião pública interna, né? E, nesse ponto, Israel conta com a opinião dos seus nacionais no Estado israelense e com o posicionamento dos aliados internacionais. E, nesse sentido, ter o apoio incondicional dos Estados Unidos é um fator importantíssimo para a manutenção da liberdade de ação israelense. Não só isso, para que possa haver também uma dissuasão, nós falamos disso no início, né, em relação a possíveis ameaças no entorno. Agora, é bem importante ressaltar que, assim como o direito humanitário trabalha com a inevitabilidade das guerras e com o aspecto realístico, é preciso ser realista também nesse momento. O cessar-fogo não é possível, mas é possível, por exemplo, fazer pausas humanitárias. Então, qual é a diferença? A pausa humanitária, janelas de tempo são estabelecidas para que os assuntos e procedimentos de assistência sejam feitos, mas não há um cessar-fogo propriamente dito. Então, talvez caminhar nesse sentido, e me parece que os Estados Unidos estão tendendo a insistir que haja essa pausa humanitária para tentar mitigar as consequências humanitárias desse conflito. Coronel Carlos Cinelli, muito obrigado pela presença no Especiais de Domingo. Boa noite. Boa noite, obrigado.